O que a soja, o minério de ferro e a Turma da Mônica têm em comum? São 3 grandes produtos de exportação do Brasil. A Turma da Mônica está em 40 países e fala 14 idiomas. Não é pouca coisa. Esses personagens têm quase 60 anos de história nas costas. Foi tempo suficiente para que eles aparecessem em todo tipo de mídia e abordassem todo tipo de assunto. Um exemplo bem curioso é esse aqui. Turma da Mônica em Cidadania. A história de hoje é diferente. Não vai ser escrita por uma pessoa, mas por um sentimento. Um sentimento que mora dentro de cada um de nós. Um sentimento chamado cidadania. Na próxima página, a história começa a falar do Brasil. Ela elogia a natureza do país e critica os seus habitantes. Aqui tem uma caricatura da identidade nacional. Tem o brasileiro malandro que passa os outros para trás. Tem o brasileiro malandro que se aproveita do governo. Tem o brasileiro que vende o lugar na fila. E tem o brasileiro que é mais porco que o Cascão. Essa foi pesada. E aí, o quadrinho aponta 2 soluções para a gente ter uma sociedade melhor. A primeira é meio óbvia. A gente precisa começar a ser melhor. A segunda solução passa pela política. Antigamente, o governo era responsável somente pela segurança interna e externa. Depois, pegou outras atribuições. Com tantas atribuições, o governo precisa arrecadar mais e, por isso, aumenta os impostos. E com tantos impostos, há muita sonegação. E é aqui que a coisa fica interessante. Olha bem para os sonegadores. São 2 coitados correndo de um leão. Eles são mostrados quase que como vítimas, mas na verdade, eles não são muito diferentes daquele cara que vende o lugar na fila. Na continuação da história, a gente percebe um viés ideológico bem claro. Que tal nos espelharmos num formigueiro? Se alguém pisa no formigueiro, vai ser aquela confusão. E se a pessoa tenta arrumar, a confusão só vai aumentar. Aí alguém diz, isso está parecendo o governo e os seus planos econômicos. Mas se ninguém interferir, em pouco tempo o formigueiro será reconstruído. E é claro que a ideia aqui é comparar esse formigueiro com o Brasil. E segundo esses quadrinhos, o Brasil só não é feliz porque o governo cobra muito imposto. E o governo cobra muito imposto porque tem que oferecer educação, saúde e aposentadoria. Existe um índice para medir a felicidade de um país. O Brasil está no 22º lugar. A Noruega está em primeiro. E a Noruega tem uma carga tributária maior que a brasileira. E é claro que lá o governo assume, e assume de verdade, todas aquelas tarefas que, pela lógica desse quadrinho, deveriam ser atribuições privadas. É legítimo desejar um governo que cobra menos impostos e oferece menos serviços. E também é legítimo querer o contrário disso. Não tem nada de errado com nenhuma das 2 ideias. Só que nenhuma delas tem a ver com cidadania. Isso tem a ver com ideologia. E na última página você descobre que ideologia é essa. Hoje em dia, existe um pouco de confusão sobre o que o liberalismo significa. Esse termo pode indicar filosofias diferentes em lugares do mundo diferentes. Grandes pensadores de direita, como esse cara, já perceberam essa confusão faz tempo. In the modern day and age, the word liberal has come to mean almost the opposite of what it used to mean. If you look at the dictionary, liberal means of and pertaining to freedom. If you look at behavior today, liberal means of and pertaining to freedom with other people's money. I am a liberal in the original sense, in the sense in which John Stuart Mill was a liberal. E grandes pensadores de esquerda, como esse cara, concordam. Now if we come to the modern period, here liberalism has taken on a very strange sense if you think of its history. Well, that has very little relation to classical liberalism. Mas o que será o liberalismo de verdade, hein? Eu precisava da resposta. Então eu subi a montanha mais alta e fui falar com a mulher mais sábia. Não dá para falar em liberalismo de verdade. O mais certo é falar em liberalismo clássico. Clássico? Isso, é o liberalismo como ele foi pensado originalmente, no século XIX. O liberalismo, como filosofia, foi uma construção coletiva. E um dos caras que mais contribuiu foi esse aqui. Na visão dele, o liberalismo era muito mais do que uma doutrina econômica.
É por isso que a busca dele por liberdade fez com que ele se tornasse um dos primeiros homens a escrever um livro inteiro defendendo o empoderamento feminino. Peraí, um dos primeiros liberais era um... feminista? Você não precisa ter medo dessa palavra. De qualquer forma, o liberalismo clássico é muito diferente do liberalismo que está em voga no Brasil atualmente. Por quê? Porque, ao contrário do liberalismo clássico, essa versão mais moderna pede mais liberdade econômica e menos liberdade social. Tanto que é muito comum que os políticos que se apresentam como liberais queiram tirar direitos da população LGBT, por exemplo. Acho que eu entendi. Eles defendem o Estado fio dental. Um governo mínimo que não cobre nem a educação, nem a saúde e nem a previdência, mas que em compensação cobre o seu... Muito obrigada por ver esse vídeo até o final. Você pode se inscrever no nosso canal. Ou não, você é livre.